Então, pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui sobre um assunto extremamente delicado, né? Hoje, as leis no Brasil aqui, né, fazem com que o homem esteja impossibilitado de tomar qualquer tipo de ação de um relacionamento, né? E o homem, ele é o provedor da casa, né? Mas se a mulher não ficar contente com o que o homem faz, ele tem duas escolhas. A primeira, que é inevitável, é pegar o celular, né, e ficar calado. A segunda é pegar o celular e sair correndo, né? Porém, a nossa lei, né, ela não tenta entender quais são as causas e nem se preocupa em prevenir, né? Só quer apontar o culpado e punir o culpado, né? Nossa lei só quer culpar alguém por... Nossa lei não, nossa sociedade está sempre tentando culpar alguém pela incapacidade estrutural social, né? E a causa aqui no Brasil, né, desse problema vem da formação aqui de Portugal, né? Aqui no Brasil, né? E que a causa foi simples. Os portugueses vieram para o Brasil aqui. A primeira coisa que eles fizeram foi arrear a calça, né? Aí tentou escravizar os índios não são livres, né? Eles por honra preferiam morrer do que ser escravo. Foi assim que a minha mãe me contou e foi assim que a avó dela, indígena, contou para ela, né? E o povo negro aqui foi trazido aqui para o Brasil, aqui, né? Que eu sou mistura de índio com negro também. O povo negro, os portugueses arriaram a calça também, né? E a causa do problema do nosso país aqui é que não existe estrutura e seriedade dentro do povo brasileiro. As pessoas não estão nem aí com nada. E hoje, é o pior de tudo, que ainda existe o feminismo, né? Que fala que a mulher precisa ter... se o homem não presta, a mulher ela também tem que ser livre, né? Fazer o que ela quer. Porém, se uma pessoa não presta, eu não vou pegar a pessoa como exemplo, eu vou querer pegar a pessoa de alguém que seja exemplo e vou querer ser melhor do que a pessoa, né? E se uma pessoa erra, é a vida dela, né? Não tem nada a ver com aquela pessoa não tem nada a ver comigo, né? A gente somos indivíduos individuais que não temos nada a ver um com o outro, né? Nós estamos na nossa trajetória de vida, nós temos a nossa consciência ou não, né? E a gente tenta buscar sempre o que é bom para a gente sem... não, vamos dizer que em comum acordo, né? Mas voltando à questão aqui, a causa do nosso país aqui é que não existe estrutura familiar, não existe organização, não existe nada. Os homens estão na penúria, as mulheres estão na penúria. E uma mera opressão, né, do sofrimento da vida do homem ou da mulher pode gerar um pavio, né? Então a grande questão, né, do nosso país aqui é o maldito Estado sendo sócio de quem produz e pegando os recursos de quem produz e a gente não sabe, porque se ele não mereceu para ter aquele recurso, ele pega um recurso e ele faz o que ele quer, né? O Estado já demonstra que ele não é merecedor do que ele tem, porque ele nunca construiu o que ele tem, né? E os empresários aqui no nosso país aqui, eles, como falam, existem empresários bons, mas a grande maioria dos nossos empresários são mentirosos. Eles importam coisas da China e pagam uma carga tributária gigantesca, então eles pegam o preço do produto, põem lá em cima, ou outros administram a morte dos outros, a miséria dos outros e sentem prazer nisso, né? Então, o que acontece? A população brasileira está na penúria, está na prejúria e, geralmente, né, quando um casal eles brigam, é porque a esposa ela tentou guardar o máximo possível os bens para a faculdade dos filhos, ou os bens para o filho ter um comércio, e o marido perdeu, gastou, ou houve uma grande crise. Geralmente, brigas de casais é uma coisa extremamente difícil, e geralmente brigas de casais sempre acontecem quando é colocado em xeque a moeda de troca ou os valores de um relacionamento, né? Porém, né, aqui no Brasil não existe valor nenhum, porque todas as pessoas estão na penúria. E por essa razão, né, ambas as partes passam vergonha, e uma parte vai cobrar a outra, e existe desentendimento. E, infelizmente, o homem maior, o homem mais forte,
Mulher não tem direito de ter porte de arma. Um brasileiro não mora numa casa grande e confortável. Não existe quartos independentes, não existe carro, não existe isso. É como se fosse, na época medieval, um cômodo, né, para toda a família. Então a mulher não tem estrutura real, não tem uma estrutura psicológica para entender o que está acontecendo, e ainda mais, tanto porque a população brasileira não tem nada, né, não sabe reconhecer o outro, porque se eu não tenho nada para compartilhar, eu não vou saber o que a outra pessoa vai compartilhar, né? E também, como fala, não existe a questão real, visual, e não existe a questão intelectual, né? Tanto da mulher e do homem. Então a mulher está à mercê de um desconhecido, né? Então a primeira causa no nosso país aqui, que faz a violência existir contra a mulher, é a sua condição miserável, porém, né? O homem, não é todo homem que, como fala, é o agressor. Tem muita mulher que é agressora, né? Não estou falando que ela é verbalmente, ou que ela cria uma situação, que ela cria alguma coisa, que geralmente a mulher, quando ela explode em ira, é porque ela quer alguma coisa de certo, e ela fica desesperada, querendo que o marido cumpra com o acordo que ele tem. Mas o marido, ele vai, não quero saber, eu sou descendente português, sou biruta da cabeça também, né? E o homem, infelizmente, quando ele briga, é porque a mulher quer algo certo, né? A mulher acredita em algo. O homem, quando ele briga, é porque ele quer alguma coisa, né? E se ele não tem o que ele quer, alguém precisa ser culpado, ser punido, né? E o homem, ele se comporta exatamente como a lei, como a justiça, como o governo, como o comportamento em grupo social coletivo, né? Então o homem, infelizmente, até os motivos da briga dele é torpe, né, em relação à mulher. A mulher, pelo menos, tem um ideal de lutar pelo que é coerente. E o que acontece com isso, né? A causa de tudo é a miséria. Mas qual que é a solução, né? A solução não é o feminismo, o esquerdismo, né? A solução é ter planejamento familiar, as pessoas terem estrutura financeira, as pessoas se conhecerem, as pessoas se gostarem um do outro. Por quê? Porque se realmente existe uma estrutura, a mulher, ela errou com o homem e ela não quer entrar no acordo com o homem de verdade, ele vai embora, né? Continua trabalhando e fica sozinho. Ou o homem, ele está errado, a mulher vai tentar cuidar dele, tentar botar ele na linha, né? Se ele não botar na linha, né, se utiliza a lei contra ele, né? Precisa passar no psicólogo, precisa fazer trabalho, como fala, voluntário, obrigatório pelo governo, alguma coisa assim. Mas a nossa lei em si, ela basicamente ela não serve para nada, porque é uma lei que ela reprime, porém, as causas que fazem agressividade entre os casais, e principalmente dos homens, é a miséria total de ambas as partes, né? E se você não combater a causa da agressão, quando existir uma situação onde possa haver atrito entre os dois e coisas horríveis entre os dois, o homem não vai pensar duas vezes, a mulher não vai pensar duas vezes, e a vida é algo único, é algo que nada na Terra possa pagar uma vida, e a vida é algo que, como fala, é insubstituível, né? Porém, as pessoas estão abandonadas à sua própria sorte, e as pessoas que não cuidarem da sua saúde mental estão correndo o risco de perder tudo. As pessoas que não têm construção familiar estão com as portas abertas para qualquer coisa, né? Então a causa da agressão dentro do lar, não existe entendimento. A elite dominante, os intelectuais, os filósofos estão um pouco se lixando, né? Eu mesmo vou dar aqui o exemplo aqui. O meu pai precisou fugir aqui de casa para não ser morto pela minha mãe. Minha mãe vivia acusando meu pai de coisas que não existiam, né? E o coitado do meu pai sempre foi vítima, até por isso que eu não tenho rancor dele quando ele foi embora, quando eu era adolescente. E eu também não tinha rancor da minha mãe, né? Porque a coitada da minha mãe, ela era extremamente nervosa, né? E eu tentei cuidar da minha mãe pela falta que meu pai deixou aqui em casa, né? Tanto que eu tinha alguns bens, eu tinha algumas coisas,
Eu sempre estava cuidando da minha mãe, né? Às vezes tinha algum atrito, a minha mãe surtava comigo, eu ficava extremamente nervoso com ela, né? E tal, mas era sempre isso, não quero saber, poucas ideias e tal. E até na minha adolescência, na minha vida adulta, geralmente quando eu não gostava que uma mulher fizesse alguma coisa comigo, eu falava, eu nem olhava mais a pessoa, dava gelo na pessoa, né? E graças a Deus que as moças, elas têm esse manual, você dá um gelo numa moça, a moça vai embora, né? O homem, se a mulher dá um gelo no cara, o cara fica agressivo com a mulher, né? Então, a grande questão da lei da mulher, a grande questão da lei contra o homem, né, não é tratado, não é sanado, né? E os responsáveis são os nossos governantes, sim, porque eles dizem que são os nossos líderes, mas eles lideram a população assim: olha, se você não pagar imposto, você vai para a cadeia. Se você é alcoólatra, está trabalhando até morrer, e aí alguém te acusar qualquer coisa, você é preso, né? Eu não estou nem falando sobre a esposa, né? Estou falando no dia a dia mesmo, na rua. Ou se tal coisa, você é preso, mas você querer mudar a condição e querer parar de julgar as pessoas e trazer uma vida correta para as pessoas, ninguém quer, né? Porque sim, existe o erro pelos atos da pessoa, mas toda a nossa sociedade social só julga, não busca solução nenhuma.